Olá, pessoal. Me chamo Carlos Eduardo de Souza Mariano. Sou discente do curso de Bacharelado em Zootecnia na Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Essa é uma apresentação para a disciplina de Plantas Forrageiras e Pastagens 2, ministrada pelo Dr. Vicente Ambrósio Teixeira, e eu vou falar sobre as principais características morfológicas do amendoim forrageiro, destacando apenas os pontos essenciais para facilitar a identificação em campo. Então, o seu nome científico, Arachis pintoi, da família das fabáceas, subfamília Faboidae, tribo Daubergiae e seção Caulorhizae. Falando um pouco agora sobre a sua genética e criação, ela é diploide, autopolonizável com baixa proporção de cruzamento, cruzou-se com a Arachis repens, seção Caulorhizae, para produzir híbridos férteis, embora um suposto híbrido espontâneo entre parcelas de amarilo e Arachis repens na Austrália tenha florescido, mas não produzido sementes. E, dando uma contextualizada geral, a espécie em questão ela é diploide, ou seja, possui 20 cromossomos. E isso significa que cada célula da planta carrega dois conjuntos completos de cromossomos, o que é importante para entender como ela se reproduz. Essa planta ela é predominantemente autopolinizável, ou seja, ela normalmente se fertiliza sozinha e produz sementes sem depender de outra planta. Por isso, a taxa de cruzamento natural com outras espécies ou indivíduos diferentes é muito baixa. Ainda assim, em condições controladas, pesquisadores eles conseguiram cruzar essa espécie com a Arachis repens, que é uma espécie aparentada, e esse cruzamento resultou em híbridos férteis, mostrando que, apesar de se autopolinizar na maior parte das vezes, ela pode sim formar descendentes viáveis com parentes próximos quando a polinização ela é controlada. Por outro lado, existe um caso registrado na Austrália em que um suposto híbrido espontâneo entre o cultivar amarelo e Arachis repens apareceu entre parcelas plantadas. Essa planta ela chegou a florescer, porém ela não produziu sementes. Isso significa que nem todo cruzamento ele resulta em híbridos férteis. E a falta de sementes pode ter acontecido por diversos motivos, como, por exemplo, a incompatibilidade genética entre os dois pais, as falhas no desenvolvimento das estruturas reprodutivas ou até mesmo fatores ambientais que podem ter impedido a formação das sementes. E esse contraste entre híbridos férteis produzidos em condições controladas e híbridos espontâneos que florescem, mas não geram sementes, ele mostra que a compatibilidade entre as espécies existe, mas ela depende bastante das condições em que o cruzamento ocorre. E durante a apresentação, eu vou falar sobre a descrição morfológica da Arachis pintoi, os seus usos e aplicações, ecologia, potencial de produção, os pontos fortes e as principais limitações. O Arachis pintoi, ou amendoim forrageiro, ele trata-se de uma erva perene que cresce por estolões e forma um tapete denso sobre o solo. As plantas, elas começam eretas quando jovens, mas com o tempo elas adotam um porte mais prostrado e podendo alcançar até cerca de 50 centímetros, dependendo das condições ambientais. Já os caules, eles são cilíndricos e apresentam cerdas rígidas. Já as folhas, elas são tetrafoliadas, com pecíolos relativamente longos e estípulas bem desenvolvidas. Os folíolos, eles têm uma forma que varia de ovada a elíptica, sendo maiores no par apical com suporte superior lisa e inferior com algumas cerdas esparsas. Já as flores, elas surgem em espigas axilares bem curtas, geralmente com 4 a 5 unidades, e chamam a atenção pela sua coloração amarela. Tanto o hipanto quanto o cálice, eles possuem pelos sedosos característicos. Já os frutos e sementes, o fruto ele é biarticulado e tem um pericarpo que retém as partículas do solo, que facilita o seu reconhecimento.
As sementes elas variam bastante em tamanho e quantidade por quilo, porque depende bastante da origem genética do material. Agora, falando um pouquinho sobre os seus usos e aplicações, essa leguminosa ela é amplamente utilizada em diversos sistemas produtivos devido à sua capacidade de fixar nitrogênio e formar densa cobertura vegetal. Ela é muito empregada na alimentação animal, fornecendo forragem de alta qualidade nutricional e também é usado na adubação verde e plantio direto, o que ajuda a melhorar a fertilidade e a estrutura do solo. E em sistemas agroflorestais e silvipastoris, ela atua como excelente cobertura do solo, reduzindo a erosão e mantendo a umidade. E além disso, o amendoim forrageiro ele é utilizado na recuperação de áreas degradadas, graças à sua rusticidade e rápida formação de biomassa. Ele pode ser aplicado também como cobertura ornamental ou de conservação, garantindo proteção do solo e boa aparência paisagística. Agora, sobre a sua ecologia, o amendoim forrageiro ele é uma espécie rústica adaptada a diversos tipos de solo, só que ele prefere ambientes bem drenados e de fertilidade média a baixa. Ele se envolve melhor com acidez corrigida, ou seja, o pH entre 6 e 7 e com boa umidade, especialmente quando plantado no início das chuvas, embora ele não tolere seca prolongada nem encharcamento. Ele é excelente para recuperar áreas degradadas, como eu já falei, e também controlar a erosão. A sua reprodução mistura estratégias vegetais e sexuadas. Enquanto as flores e sementes elas garantem variabilidade genética, os estolões permitem expansão rápida e eficiente pelo solo. Em relação à desfolha, a planta ela possui uma tolerância boa ao pastejo e recupera-se bem quando manejada com altura e intensidade adequadas. Os seus estolões e gemas basais facilitam a rebrota após o consumo dos animais, desde que não haja superpastejo prolongado, que pode comprometer a sua persistência. Quanto ao fogo, o amendoim forrageiro ele não é tolerante a queimadas. O calor intenso danifica seus estolões e gemas, reduzindo drasticamente sua capacidade de rebrota. Assim, incêndios ou queimadas controladas próximas à área cultivada podem afetar a cobertura do solo e a sobrevivência da planta. Então, nesse sentido, o manejo adequado sem o uso do fogo é essencial para aumentar a sua produtividade e longevidade. Agora, uma curiosidade aqui um pouquinho importante sobre o seu potencial de produção de matéria seca, onde na Colômbia o cultivo consorciado com Urucloa umidócula produziu 5 toneladas por hectare ao ano de matéria seca, resultando em 20 toneladas de matéria seca por hectare, enquanto o cultivo consorciado com a Rosisiensis produziu 11 toneladas por hectare de matéria seca. E na produção animal, os ganhos anuais de peso vivo com a Araxes pintor e o amendoim forrageiro, né, eles chegam a 200 quilos por cabeça a 290 quilos por hectare, dependendo da pastagem consorciada e do estresse hídrico na estação seca. Agora, alguns pontos fortes aqui, o amendoim forrageiro, ele tolera pastoreio intenso, é tolerante a solos ácidos e de baixa fertilidade, é de boa qualidade, tem uma boa cobertura vegetal e combina bem com gramíneas de competição. Já alguns das suas limitações é que ele não é muito adequado para sistemas de corte e transporte, necessita de boa umidade para a produção, as sementes enterradas elas atraem os roedores e a implantação desse cultivar ela é bem lenta. Então, pessoal, eu espero que as explicações elas tenham ajudado a compreender melhor os conceitos apresentados, especialmente sobre a morfologia, as aplicações do amendoim forrageiro, e eu fico à disposição para quaisquer comentário ou pergunta. Obrigado.